Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Essa é uma gravação, então, para mais um ATPC relacionado à diretoria de ensino, né, e dando sequência ao que o Centro de Mídias, a semana anterior, comentou sobre avaliação. A proposta, então, dessa semana é também comentar um pouco sobre avaliação, complementando aí com a parte teórica, tá? A gente vem com alguns recortes da obra de Celso Vasconcelos, do ano de 2008, né? Nas referências vocês vão encontrar o livro, e também falar um pouco sobre as avaliações externas, que esse ano nós teremos o SAEB, e junto aí o nosso material de apoio, né? O material que a SEDUC então oferece para nos apoiar enquanto professores dentro da sala de aula. O livro ao qual então eu trago para vocês alguns recortes para a gente poder refletir sobre a avaliação é um livro intitulado, né, como Avaliação, Concepção Dialética Libertadora do Processo de Avaliação Escolar, do autor Celso Vasconcelos. O ano é 2008. Então, diante do que foi proposto, né, Celso Vasconcelos ele faz uma pergunta, né, qual a finalidade da avaliação? Para que a gente avalia? Né? Qual é o sentido da avaliação dentro da proposta? A gente fala tanto de avaliação, que tem que entregar nota, que o aluno precisa fazer, e nesse momento de ensino híbrido, como que eu vou avaliar? Quais são as ferramentas que eu tenho, o que eu devo olhar a princípio para poder avaliar. Então, são vários questionamentos que nos levam a refletir diante da nossa realidade, das turmas que nós temos aí, né? Tem uma turma já no presencial e a gente tem também uma turma ainda no ensino online. Então, o instrumento praticamente que a gente até hoje sempre trabalhou são sempre os mesmos. E aí esse é o momento de se pensar o propósito da avaliação e como eu devo fazer isso. É claro que a gente não vai ter a resposta pronta. Cabe a cada um olhar para a sua realidade, cada professor olhar para a sua prática e ver o que é possível, né? O que é prioridade naquele momento para a gente poder então caminhar com esses estudantes e levá-los a um processo de aprendizagem, né? E aí vem então uma citação do próprio livro, né, de Vasconcelos, onde ele cita o Fleury, e no qual tem lá um questionamento. Para que serve a nota? Né, na escola, na verdade. Né? É óbvio que responderão que muitos, né, a nota ela vai indicar o quanto esse aluno aprendeu. Dessa forma, promoverá aqueles que estiverem preparados para exercer a sua profissão e reterá os que não estiverem aptos. Então, aquele que não atingiu a nota vai ser reprovado. Sempre foi assim, sempre fomos avaliados dessa forma, e é assim que muitos ainda pensam que a avaliação se reporta dessa maneira, né? Existe a nota? Existe, né? É um produto final, mas eu tenho que olhar o processo ao qual esse aluno durante o percurso da sua caminhada na escola, naquele ano escolar ou série, das atividades, da sua participação no todo, no integral, que esse processo enquanto eu estive trabalhando. Eu pude avaliar, eu pude observar um desenvolvimento ali desse estudante, né? Então, essa frase, ou melhor, esse recorte, traz muito da realidade do que a gente ainda muitas vezes vivencia, né? Essa nota ela serve para quê? Apenas para rotular aquele que teve ou não a nota, se vai ser promovido ou não, né? Claro que o sistema pede uma nota, mas a gente não pode, na verdade, olhar somente para essa nota, né? Então, essa obviedade, porém, ela é muito contestada diariamente pela prática escolar, em que os alunos aprovados demonstram que não aprenderam o que a sua nota muitas vezes pressupõe. Né? Então, nem sempre o estudante que tem uma nota alta entende-se que ele realmente aprendeu. Né? Então, a questão da avaliação versus nota. Né? O que é essa avaliação em si? É um processo que implica uma reflexão crítica sobre a prática. Prática de quem? Prática do professor, a prática do seu estudante, né? E assim detectar os avanços e também as dificuldades, possibilitando uma tomada de decisão. A nota, ela é uma exigência, sim, formal do sistema educacional. A gente sabe, não tem como fugir disso. Né?
Podemos até imaginar um dia em que não haverá mais nota. A gente pode até imaginar se um dia não houver mais nota. Porém, haverá sim a necessidade de continuar existindo uma avaliação, para que se possa acompanhar o desenvolvimento desses educandos e assim auxiliá-los em suas eventuais dificuldades. A maneira como a nota é trabalhada na escola, nós podemos perceber que há muito de uma pedagogia comportamentalista, que é o que Vasconcelos traz para a gente, né? Baseado em quê? Baseado no esforço e recompensa, né? No prêmio, no castigo. Eu até coloquei página 55 para quem quiser olhar lá, né? Dessa obra. Então, veja, nada é pedagógico nesse sentido, né? Nenhum dos dois é pedagógico. A nota ela passa a ser referência apenas do trabalho que foi construído ali. Então, passa a ser um prêmio ou um castigo para o estudante, né? E aí ele chama de alienação a relação pedagógica que foi construída, ou na verdade não houve uma relação pedagógica, sim uma alienação, né? E aí tem um esquema muito bem representado, inclusive, desse fator da alienação, relação pedagógica, né? Qual é a preocupação em si? Para o professor, a preocupação é a nota, gerar nota, né? Quanto esse estudante merece. Para o estudante, é o quanto eu preciso, o que eu preciso para passar de ano ou série, né? Então, ele está preocupado com o número, se ele aprendeu ou não, é um mero detalhe. E, na verdade, a gente precisa pensar o contrário, né? O quanto ele aprendeu, o que ele aprendeu e como ele vai colocar isso em prática, né? Precisa existir uma relação de ensino-aprendizagem. Nesse esquema, está muito claro que não há essa relação ensino-aprendizagem, ou que, na verdade, essa relação ela está atrelada a uma nota, ela está atrelada a uma alienação, né, dessa questão de que se espera o quanto eu preciso tirar e o quanto esse estudante merece. Né? São essas posturas e são essas atitudes que ainda permanecem diante das realidades. E Vasconcelos vai um pouquinho além, né? Então, na relação avaliação, concepção de educação, qual é o sentido de avaliar? Né? Então, na verdade, esse sentido ao qual ele se refere é dado pelo professor, a avaliação, sendo que esta intimamente relacionando-se à sua concepção de educação. Então, esse sentido que eu trago enquanto educador para a avaliação é o sentido ao qual eu tenho clareza da concepção de educação que eu trago, né? Da concepção ao qual eu tenho em mente, ao qual eu tenho clareza, né? E é nisso que a gente começa a repensar, né? O que eu penso, de que maneira eu penso trabalhar a educação, e dentro dessa forma como eu penso, está atrelado também o sentido da avaliação. Né? Se eu trabalho de forma muito tradicional, eu não consigo trabalhar de outra forma, muitas vezes a minha avaliação ela é ainda tradicional, ela segue um modelo tradicional. Prova, nota, passou ou não, né? Ela acaba sendo classificatória. Quando eu tenho uma outra concepção de educação, ou não apenas uma, mas eu tenho como eu posso dizer, uma noção de outras concepções, de clareza de outras concepções, eu consigo trabalhar, não totalmente na prática, mas que eu se faça sentido dentro da minha prática, é claro que o sentido da avaliação será outro, porque o meu propósito é outro, né? E aí, então, quando eu venho atrelando a concepção, né, eu consigo atrelar a concepção de educação, eu mudo, inclusive, a maneira ou a forma como eu vou conduzir a minha prática pedagógica. Né? Então, o professor, ou ele é transmissor, ou ele é educador. Isso é um esquema que ainda a gente encontra lá no documento, na obra de Vasconcelos. Então, veja, a concepção de transmissor, ele vai simplesmente transmitir e fiscalizar, né? E a absorção do transmitido, né? Aquilo que eu sei, que eu tenho conhecimento e que eu vou chegar e trazer na sala de aula. Né? Não importa se eu tenho um aluno totalmente passivo ou ativo ali, eu preciso trazer aquilo que eu preciso trabalhar e seguir à risca o que me pede. Né? É mais ou menos isso. E, por sua vez, a avaliação ela acaba sendo uma ferramenta de controle e muitas vezes até de coerção. Né? Enquanto que se a minha postura for de educador,
ou seja, um outro olhar, eu acabo trazendo como tarefa o ensinar e fazer, né? Tudo para que esse aluno venha a aprender. A avaliação ela acaba sendo como um acompanhamento, como uma ferramenta de ajuda, porque é uma devolutiva não só para o professor, como também para o estudante. Né? Então é importante, e eu sempre falo e trago isso muitas vezes, que é importante que os estudantes saibam para que serve a avaliação, né? E aí, nesse sentido, né, a gente tem aí esse esquema que traz como um todo, né, o resumo de uma postura do professor frente ao ensino e frente à avaliação ao método de avaliação ao qual ele trabalha. Então, veja, na pedagogia do esforço-recompensa, a nota ela será sempre algo, né, fora de um professor educativo. Enquanto que na pedagogia da autonomia, a avaliação ela se remete ao interior do próprio processo ensino-aprendizagem. Então, a gente entende que a finalidade da avaliação nesse processo escolar é ajudar. Ajudar a quem? A garantir uma formação integral do sujeito pela mediação, né, do seu processo de construção efetivo do conhecimento. Né? É uma aprendizagem por parte de todos os alunos. É o que se espera, então, avaliar para que todos os alunos aprendam mais e melhor. Dessa forma, a gente tem, então, um esquema onde a relação pedagógica entre professor e aluno ela é totalmente desalienada do fator nota. Né? Então, a gente tem lá uma interação entre professor e aluno, né? No qual há um envolvimento da relação ensino-aprendizagem. E aí o professor, diante desses seus estudantes, ele se questiona, ele pergunta quais são as necessidades, quais as necessidades desses estudantes. O aluno, enquanto olhando para si, ele vai perguntar qual a relação disso com aquilo. Ele passa a entender e compreender os objetos de conhecimento, ou aquilo que está sendo passado para ele, sendo trabalhado com ele, para que ele possa desenvolver e colocar isso em prática no seu dia a dia, para que faça sentido a ele, né? Essa, por sua vez, é uma relação que é em construção o tempo todo, a gente não consegue da noite para o dia. É uma relação que ela deve ser construída e reconstruída e ressignificada o tempo todo com os nossos estudantes. Então, a efetiva mudança de mentalidade, ela vem sempre articulada a uma mudança de postura. E aí, recai, então, sobre a prática do professor. Então, através da prática, o professor ele deve deslocar o seu eixo de trabalho. Através da sua vivência de sala de aula, da sua prática quanto educador, ele movimenta o seu foco de trabalho, o seu eixo de trabalho. Ou seja, o objetivo do professor ele não deve ser o de saber o quanto o aluno, na verdade, sabe, não é a quantidade, mas sim eu tenho que garantir a aprendizagem de todos. E agora, no atual contexto em que nós estamos vivendo, como fica a avaliação escolar? Então, eu trago aqui agora alguns recortes da própria TPC que foi passada pelo Centro de Mídias na semana anterior, que foi extremamente pertinente. E aí, por isso eu trouxe essa ligação um pouco da teoria de um dos autores que trabalham com avaliação. A gente tem outros aí que também podem nos subsidiar na nossa prática pedagógica, e entrelaçando ao que EFAP, Centro de Mídias, traz para a gente poder, então, olhar e repensar. Né? Nós estamos caminhando para um processo que quase que 90% já de aulas com os estudantes no presencial. Então, esses que estão chegando, mesmo na forma de rodízio, é o momento da gente olhar e verificar onde é que está o buraco, onde é que estão as lacunas para a gente tentar minimizar esses momentos, essas lacunas de que não houve aprendizado, né? Retomar se for preciso, né? Então, como é que fica nessa atual situação, né? E todo mundo questionando como nós vamos avaliar. Então, veja, não há um método específico. Na verdade, a gente não tem uma receita pronta, é óbvio, né?
Então, primeiro a gente precisa compreender o problema. O tamanho do problema aqui não é pequeno. E o que de fato vai acontecer na prática, ou o que acontece na prática, né? Então, a partir disso, eu realizo uma análise crítica para depois eu transformar. E aí vem uma ferramenta que a gente que nós temos muito em mãos e que às vezes a gente não aproveita. No início do ano, quando a gente recebe as avaliações de entrada, né, para ser aplicada a avaliação de entrada ou avaliação diagnóstica para os nossos estudantes, muitas vezes ela não é bem aceita. E aí o passo inicial para a gente entender e conhecer a realidade com que a gente vai trabalhar, né? Então, e a partir desses resultados, eu faço uma análise crítica, né, desses resultados para que a gente possa então planejar e aos poucos transformar. E aí o que fazer? Ao mesmo tempo que eu penso no grupo que eu tenho, na realidade que estão ali, eu também preciso pensar num procedimento metodológico, né? O que vai auxiliar esse grupo? Eu tenho que diversificar as estratégias de trabalho, né? Qual é o caminho que eu vou seguir para que eu possa alcançar e mudar esses resultados e auxiliar os nossos estudantes, né? Dessa forma, Vasconcelos ainda traz que a metodologia de trabalho ela tem que ser dialética, do tipo libertador, né? Então, a partir da prática, eu vou refletir sobre essa prática e, ao mesmo tempo, pensar em transformar essa prática, se for necessário, né? Então, e isso pode ser discutido no coletivo, pode ser discutido com professores da área, pode ser discutido com colegas, até mesmo das outras áreas, porque língua portuguesa e matemática, que geralmente tem lá os aportes, tem lá as habilidades que mais precisam ser trabalhadas. E aí a gente pode colocar isso como mais um instrumento para nos auxiliar na nossa disciplina. Então é importante que o coletivo, todo o corpo docente, gestão, estejam abertos à construção de metodologias que auxiliem um ao outro dentro da prática. Tá? E aí, por sua vez, a importância de análise e a projeção de finalidade, né? Porque quando eu analiso e aí ao mesmo tempo eu sento, verifico, né? Eu vou aferir esses resultados, eu vou analisar de uma forma crítica e pensar quais caminhos eu preciso seguir no coletivo ou no individual aqui, eu tenho que projetar com uma determinada finalidade, porque dessa forma que eu vou encontrar sentido, significado e até mesmo relevância para a minha ação enquanto professor. E por que a gente precisa olhar as avaliações, né? Para que nos ajude a diagnosticar as necessidades de nossas escolas e dos nossos estudantes. Então, foi um trecho, inclusive, do PPT, do Centro de Mídias, né? Que elas trazem, então, falando que é para a gente considerar os dados que nós dispomos e o que a pandemia, né, nos trouxe como efeito. E, ao mesmo tempo, pensar em planejar as ações que venham favorecer a aprendizagem dos estudantes, né? E, por sua vez, a continuidade das suas trajetórias escolares com sucesso. Analisar os resultados dessas avaliações é essencial, tá? E aí, por sua vez, todo mundo sabe que a pandemia ela veio impactar significativamente, a aprendizagem dos nossos estudantes e, por sua vez, aumentou seu risco de abandonarem a escola ou até mesmo, né, no sentido de mexer com a saúde emocional de todos. Por sua vez, esse impacto ele é maior nos casos de estudantes mais vulneráveis, porque muitos a gente tem aí, né? Então, nesse contexto, o que o Centro de Mídias comentou, né? E de forma conjunta, precisamos mobilizar nossos esforços para que a gente possa recuperar a aprendizagem desses estudantes e, ao mesmo tempo, estimulá-los a continuar os estudos, né? Apoiá-los de forma emocionalmente e mais com um foco especial em quem mais precisa, sempre pensando em não deixar ninguém para trás.
Então, vejam, a questão de olhar para as avaliações, é importante também que a gente tenha clareza de que nós não temos somente os nossos instrumentos, no caso, enquanto professor, para serem analisados, para ser aplicado. Nós também temos a avaliação em geral, né? As avaliações externas, são as de larga escala, né? Inclusive, esse ano, nós vamos ter o SAEB, né? O SAEB será aplicado para a área de ciência, dentro da área de ciências da natureza, para a disciplina de ciências, né? Para o 9º ano. Então, veja, qual é esse conceito de avaliação, além do nosso, que nós temos no nosso dia a dia, vem aí a larga escala, que é um tipo de avaliação externa, né? Na verdade, elaborada em forma de testes padronizados e que são organizados por aplicadores externos à unidade escolar, né? E que tem, na verdade, a intenção, né? ela é aplicada, na verdade, não que ela tenha intenção, mas ela é aplicada a uma rede de ensino ou ainda várias redes e, no contexto geral, ela oferece indicadores sobre o desempenho dos estudantes com relação aos níveis de proficiência. Diante dessas avaliações externas, há diversos instrumentos disponíveis, né? E lógico que cada qual tem características específicas, mas todas com a intenção de contribuir e também contribuir para identificar, né, como está a aprendizagem desses estudantes, né? E ao mesmo tempo direcionar a partir das evidências, dos resultados que tenhamos, que ações e intervenções pedagógicas eu preciso pensar para direcionar, então, esse processo da aprendizagem dos estudantes, né? Dentro das esferas da avaliação externa em larga escala estão o PISA, no nacional o SAEB e para o nosso estado o SARESP, né? Então, são esses 3 instrumentos de avaliação num modelo, né, maior que são considerados, então, avaliação de larga escala. O objetivo do SAEB, na verdade, é para diagnosticar a qualidade da educação oferecida pelas escolas e as redes de ensino de todo o Brasil, né? Então, o resultado dessa avaliação, ela vem contribuir para a elaboração e o monitoramento e, ao mesmo tempo, o aprimoramento, né, de políticas educacionais com base nesses resultados, com base nas evidências e por sua vez, o fortalecimento das ações pedagógicas das escolas para que haja, então, a garantia da aprendizagem de todos os estudantes, né? Então, só que o importante é pensar que sempre nós teremos uma atrelada à outra. Então, a gente tem as avaliações nossa interna da escola, nós temos a AP, que também é um instrumento de avaliação interna, porque com esse resultado a gente também vai olhar para a nossa prática. Depois nós temos o SARESP, que é para olhar a rede como um todo, né, do estado de São Paulo, os resultados. E aí, então, nós temos depois o SAEB, que é a nível nacional, né? Então, retomando que esse ano nós teremos o SAEB, saiu, então, uma portaria de número 250, em 5 de julho deste ano, que vem estabelecer, né, vocês podem procurar na internet, na íntegra, para ler toda essa portaria, e ela estabelece as diretrizes de realização do sistema de avaliação da educação básica, né, o SAEB, no ano de 2021. Tá? Então, nós teremos aí qual período? De 8 de novembro a 10 de dezembro de 2021. É uma aplicação do tipo censitária, então nós teremos lá o quinto, quais são os anos e séries, né, que serão avaliados? Quinto ano do ensino fundamental, 9º ano, e a terceira série do ensino médio. Os componentes para essas turmas serão língua portuguesa e matemática. Já de forma amostral, nós teremos também algumas turmas que terão o SAEB aí, né? Então, no caso, o 2º ano do ensino fundamental e o 9º ano também. Para os componentes do 2º ano serão língua portuguesa e matemática, e para os componentes da área do 9º ano serão, então, ciências da natureza e ciências humanas. Como material de apoio, eu sugiro que quem não assistiu, então, possa
retomar um vídeo que já foi passado, né? E no qual esse vídeo, então, ele vem trazendo, compartilhando, né? O que explica, na verdade, perdão, o que é, na verdade, o SAE, o IDEB, e a sua importância para o planejamento das ações pedagógicas dentro da melhoria da aprendizagem dos estudantes. Tá? Então, está no YouTube, vocês podem retomar. É um vídeo que foi compartilhado no planejamento escolar desse ano e que possa ser retomado em alguns momentos para vocês entenderem, então, essa questão do cálculo do IDEB. Bom, ainda diante desse contexto de avaliações, né, de larga escala, a gente precisa compreender que, a gente sempre comenta, mas as habilidades que eu estou trabalhando, elas não aparecem, não são cobradas nesses instrumentos. Então vejam, as habilidades essenciais que a gente priorizou para trabalhar dentro da nossa área, junto à matriz de referência do SAEB, elas estão articuladas, tá? E ao mesmo tempo que eu tenho as habilidades essenciais e a matriz de referência do SAESP também são articuladas. Se a gente pegar lá as habilidades e começar a olhar para os instrumentos de avaliação, nós vamos encontrar essas habilidades ali. Claro que não todas, é um recorte, tá? O que significa que, ao apoiar os estudantes no desenvolvimento das habilidades essenciais, isso nós teremos então um resultado adiante nas avaliações externas. Tá? Então é importante ter clareza de que essas habilidades essenciais que estamos trabalhando dentro da nossa prática pedagógica, elas serão depois trazidas, né, de uma outra forma, porém nas provas nessas avaliações externas. Perdão. E o que eu faço com esse resultado que o SAEB me trouxe, no caso de 2019? Então, eu posso utilizar os resultados do SAEB de 2019 para impulsionar as aprendizagens no contexto de 2021. Tá? Qual é o propósito? Então, precisa ter uma intencionalidade pedagógica. O que eu vou ensinar, para que eu vou ensinar e como eu vou ensinar, né? E dessa forma, pensando nesse caminho, nesse processo, a gente espera que consigamos, então, garantir o direito à aprendizagem desses estudantes, né? Então, pensando dessa forma, a gente espera poder ajudar os nossos estudantes, né? As evidências, aquilo que a gente encontrar ali de resultado, referem-se às avaliações que nos possibilitam conferir se os objetivos dessa intenção pedagógica que eu planejei, eles foram atingidos, né? E ao mesmo tempo, se foram atingidos, eu posso pensar que houve uma aprendizagem, né, para os níveis que estão sendo estabelecidos. Então, não houve um aprendizado total, global, mas eu sei que uma parcela aprendeu e o que aprendeu, né? E os resultados estão ali, as evidências me mostram isso, né? A validade. Então, quando eu falo em validade, nesse sentido, referenciando a questão de entender o uso desses resultados, né? Os resultados que o SAEB me trouxe vão, por sua vez, confirmar se são válidos, né? Então, para isso que a gente pensa nos 3 itens do propósito, da evidência e na validade desses resultados. Veja, esse quadro, esse slide, perdão, ele traz justamente o que eu comentei, né? A questão das habilidades essenciais estarem atreladas aos documentos e às habilidades do SAEB, né? Então, veja, eu tenho a Base Nacional Comum, documento norteador aí, que a gente já estudou em outros momentos, sabe que o currículo paulista, ele praticamente foi construído a partir da Base Nacional Comum. Então, as habilidades que aparecem lá na Base Nacional, elas vão aparecer, ou ela vai aparecer como habilidade essencial em algum momento no currículo paulista, e esta mesma, de uma outra forma, ela será, então, trazida nas questões do SAEB, no caso, por exemplo, do 5º ano, 9º ano e 3ª série. Tá? Um exemplo aqui que a gente tem de uma habilidade de número 15 em língua portuguesa,
onde aparece como distinguir fatos de opiniões, depois ela é retomada lá no nono ano, como também distinguir em segmentos descontínuos de texto, fato de opinião, enunciado em relação a esse mesmo fato. Então, o que está em negrito praticamente requer o mesmo desenvolvimento para essa habilidade, a mesma situação de desenvolvimento para essa habilidade. Aí no currículo paulista ela aparece novamente em língua portuguesa como número 3, né? E na matriz de referência ela vem então sendo não cobrada, mas assim solicitada no 5º ano, ainda na mesma intenção, né, que é o que? O estudante saber ali distinguir um fato da opinião relativa a um determinado fato. E no 9º ano, e por sua vez 3ª série, também ela será então trazida novamente para se saber se esse estudante realmente compreendeu e aprendeu o que e desenvolveu, perdão, essa habilidade que foi proposta. Tá? Então, se a gente pegar os materiais e estudar, olhar para essas habilidades, nós vamos entender e reconhecer que elas vão aparecendo. E aqui, assim, para a gente ir finalizando nossa conversa, na verdade, os cadernos de apoio, né, o currículo paulista, o Aprender Sempre do 9º ano e do ensino médio, acabam trazendo também habilidades que estão ali sendo dialogadas em outros instrumentos. Tá? Eu trouxe aqui um recorte só para a gente poder entender. Esse é o volume 2 do 9º ano de Ciências da Natureza, onde lá na introdução para o professor, ele traz a unidade temática que vai ser trabalhada, né, como é um material que eu falo que é de apoio, porque ele é trabalhado na recuperação e aprofundamento, mas nada impede de que o professor possa fazer esse movimento, mesmo nas turmas que de repente não precise, mas eu tenho conteúdos, objetos de conhecimento e atividades ali pertinentes que possam ser trabalhados atrelado ao currículo paulista, não só pensando nas habilidades, mas também de uma forma diferenciada de trabalho. Né? Então, veja, aqui eu vou até usar uma canetinha para mostrar que ele traz aqui a habilidade, então, não sou boa, não tenho coordenação motora fina para pintar, mas é só para poder compreender aqui, ó, que essas atividades, então, elas foram pensadas, né, rabisquei tudo, é uma sequência de atividades que, por sua vez, trata, então, dos objetos de conhecimento do currículo paulista para o 9º ano, supõe-se o desenvolvimento das habilidades indicadas, né, para o 3º bimestre, mas também ele traz aqui como uma observação que essa habilidade trazida aqui para ser desenvolvida como habilidade essencial, ela também aparece como uma habilidade que já foi solicitada no SARESP, né? A de número 9 e a de número 14. Tá? Então, percebam que a gente tem essas situações de habilidades que vão surgindo, não só no nosso caderno, no nosso material de apoio do currículo paulista, como também sendo requisitada em outros momentos, em outras avaliações. Tá? Cabe a nós, então, pegar esses instrumentos e olhar detalhadamente para cada um. E ao mesmo tempo, voltando aqui à questão do SAEB, né, que nós vamos ter esse ano, essa avaliação da educação básica, ela também é fortalecida, né, as questões acabam trazendo as habilidades que também se contemplam nesse material que a gente trabalha o tempo todo em sala de aula, tá? Então, assim, eu não vou detalhar, mas como deixo aqui para vocês, então, buscarem esse material tanto na internet como impresso nas escolas, o caderno do Aprender Sempre e também o material de apoio, né, o currículo paulista, apesar dele ainda estar passando por revisões e está sendo reconstruído, mas as habilidades estão ali e nada impede da gente, então, olhar para eles, verificar se as situações de aprendizagem estão condizentes e adaptá-las à realidade que a gente tem ali da nossa escola e pensando sempre se houve ou não o processo de desenvolvimento das habilidades solicitadas. Né? Eu acho que diante dessa retomada que a gente está tendo nesse momento, nós vamos ter sim muito trabalho pela frente, até porque a gente precisa olhar para os que, entre aspas, né, estão um pouquinho atrás, mas não deixar nenhum e retomar e buscar esses estudantes para que a gente consiga caminhar juntos, né?
E também não esquecendo dos que estão ainda no remoto, que é mais um detalhe aí para a gente pensar, tá? Mas o que eu queria trazer mesmo é esse repensar da nossa prática diante do que era avaliar, do que é avaliar e qual é a finalidade dessa avaliação. A gente tem pela frente aí um instrumento que vai ser utilizado, né, uma avaliação de larga escala prevista para novembro, mas a gente pode estar construindo nesse período aí, trabalhando o que for possível diante das prioridades, do que há necessário para ser trabalhado com esses estudantes que estão chegando, e ao mesmo tempo ir pensando, né, trazendo essas habilidades que o SAEB solicita e ao mesmo tempo casando, tentando articular e dialogar com as nossas ações do nosso dia a dia, tá certo? E aí fica então essa contribuição para essa semana para vocês e as referências então que eu trago para vocês depois darem uma olhadinha, tá? Pessoal, muito obrigada e espero ter contribuído um pouquinho essa semana com o trabalho de vocês. Estou à disposição, dúvidas, é só me chamar por e-mail ou ligar lá na diretoria de ensino. Um abraço e continuem se cuidando. Obrigada.